Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus pela oportunidade e o privilégio de mais uma vez poder refletir um pouco, meditar juntamente com a igreja, uma porção da palavra do Senhor. Grato a Deus pela vida do meu pastor, que mais uma vez nos concede a oportunidade, confiando em nós. Rapidamente eu quero convidar os irmãos, por gentileza, abram sua Bíblia comigo, no livro de Jó, capítulo 1, faremos a leitura, 5 versos, do 1º ao 5º, do livro de Jó. Jó, capítulo 1, o verso 1 a seguir diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente, hoje do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Meus irmãos, eu quero, de maneira simples hoje, propor uma reflexão acerca de alguns pontos descritos do 1º capítulo, parte do 2º, se eu conseguir administrar o tempo, do livro de Jó. Pensando em algumas coisas que servem para aplicação do elevo da nossa fé, da nossa condição espiritual, considerando que a palavra de Deus, ela precisa, nas nossas vidas, ser contextualizada. E, olhando para a história do livro de Jó, nós vamos ver muito mais do que um princípio e um fim. Nós conhecemos de forma muito superficial, às vezes. Sabemos que Jó passou por provações, que teve a sua vida restaurada, mas há algumas riquezas, algumas coisas que nós podemos aprender, olhando com um pouco mais de detalhes sobre a conduta. E por que a nossa atenção é despertada? Porque nós vemos na descrição do texto bíblico, a narrativa de um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Quando nós olhamos um pouco mais adiante, nós vamos observar o Senhor Deus Todo-Poderoso, fazendo essa mesma descrição. Deus, o Todo-Poderoso Senhor, Ele mesmo dará o seu testemunho acerca de Jó. Se o fato de o Senhor Deus olhar para um homem mortal como eu e você, e enxergar nele atributos que devem ser destacados, certamente há algo que podemos aprender nesse contexto. Quando eu faço um julgamento, é natural de que nós fazemos julgamento segundo a nossa construção de mente, de intelecto, de experiência. E esse nosso julgamento, ele é limitado, porque ele está segundo o meu conhecimento. O homem, ele consegue falar daquilo que ele vive, daquilo que ele experimenta e tal. Quando olhamos para Deus, o Todo-Poderoso, fazer uma definição de alguém, considerando os atributos de Deus, a sua perfeição, o seu poder, a sua glória, a sua grandeza, ele orar para um homem e dizer: este homem é justo, é reto, temente a Deus, desvia-se do mal, merece certamente a nossa atenção. Pensando sobre isto,
Algum tempo atrás, na congregação onde, por bondade, eu estou trabalhando, pela concessão do nosso pastor Jairo, lá em Vila Augusta, eu comecei a pensar sobre o coração de Jó, e algumas coisas que podemos aprender com ele. E alguns conceitos eu vou trabalhar aqui, algumas ideias, e eu espero que o Espírito de Deus ajude a cada um de nós a absorver um pouco daquilo que eu desejo compartilhar, sabendo e tendo consciência de que só pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, nós conseguimos fazer alguma coisa, porque se não for o Senhor, nós não conseguimos. Eu estou aqui debaixo da graça, debaixo do sangue do nosso Senhor Jesus, clamando pela misericórdia e pela inspiração de Deus para essa noite. Vamos observar algumas atitudes, eu quero pontuar aqui. A Bíblia vai trazer uma descrição de Jó, um homem próspero, um homem temente a Deus, abastado em todas as áreas, uma família bem constituída, grandes riquezas, a ponto de a Bíblia mesmo dizer que ele era o maior de todos os do Oriente no seu tempo, um homem de grandeza. Quando nós vamos observar na frente, não vai dar tempo de eu falar isso, quando Jó, no diálogo com seus amigos, quando Jó falando em sua defesa, sendo acusado pelos seus amigos de ter alguma coisa, algum pecado, considerando que o livro de Jó é um livro filosófico, porque ele busca uma causa, ele busca um porquê para o sofrimento de Jó. Até o capítulo de número 2, nós vemos ali o seu sofrimento. No capítulo 3, vai entrar em cena os seus amigos, que olhando para suas mazelas, a situação que eles se encontram, vão se compadecer com ele, vão passar alguns dias jejuando ali, chorando junto com ele. Depois começam então os argumentos para entender o que Jó estava passando. O que Jó estava passando? As suas provações. E quando nós vamos olhar para Jó, antes de todas as provações, falando da sua grandeza como homem, do seu contexto, o próprio Jó vai relatar em que em algum momento ele entrava nos tribunais, nos momentos em que havia as assembleias, e as pessoas se curvavam diante dele, as pessoas o respeitavam. A Bíblia vai dizer que Jó dizia assim: eu passava e os magistrados encurvavam as suas cabeças. Era um homem de respeito. Aí você observa o seguinte, que há neste homem alguns componentes interessantes que eu quero trazer para nossas vidas e pensar um pouco. Observe o primeiro. Jó tinha um zelo especial pela sua condição espiritual e a condição espiritual da sua família. Jó não negligenciava a condição espiritual de sua família. A Bíblia vai dizer que ele tinha filhos e filhas, e era hábito desses filhos fazerem festas, convidar os outros, e havia, pelo nosso entendimento, um ciclo dessas festas, desses banquetes. E quando eles acabavam, Jó levantava-se pela madrugada e ele oferecia sacrifícios a Deus, considerando a possibilidade de os seus filhos cometerem algum pecado. Você presta atenção nisso? Olha a preocupação deste homem em olhar para os seus filhos e a preocupação espiritual, o zelo com eles, que algumas das suas ações poderem ter ofendido a Deus, blasfemado contra Deus, pecado contra Deus, e Jó, na preocupação antecipada, vai oferecer sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Há uma preocupação em Jó acerca da condição espiritual dos seus filhos. Nós podemos perceber isso. Quando nós olhamos para isso, irmãos, é algo que nós precisamos aprender. Eu tenho filhos que já são adultos. Eu sei que muitos daqueles que me ouvem presencialmente na internet também têm filhos. E nós precisamos aprender com Jó a ter a mesma preocupação espiritual com os nossos filhos. A olhar para eles e ver o estado que eles estão. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos em um período, e aqui a tendência é só piorar, que os valores da pirâmide social estão invertidos, e infelizmente alguns estão entrando por este caminho, e esquecendo alguns princípios valiosos. Quando eu aceitei a Cristo em 1998, comecei a interagir e a estar no meio da igreja em 99 em diante, havia num contingente de jovens da minha idade, eu era um jovem casado, algo que não se tem hoje,
E eu não vou dizer nem que isso é saudosismo, são 20 anos. Mas eu vejo, e nós temos que hoje trabalhar, estimular algumas coisas que no passado não eram necessárias. E eu me pergunto, onde está o problema? Eu vou pontuar uma coisa e alguns vão concordar comigo. Na minha época, quando eu comecei a aceitar Jesus, quando eu aceitei a Jesus, comecei a caminhar com o Senhor, havia uma chama, havia um desejo, um comprometimento de jovens, e até jovens casados, de serem pastores, de serem missionários, de se envolverem com a obra de Deus e outras coisas mais que nós não vemos hoje. Hoje nós estamos vivendo uma geração que precisa ser continuamente empurrada, em que a obra de Deus para alguns se tornou segundo, terceiro, quarto plano. E eu te pergunto, aonde está o problema disso? E eu vejo alguns pais que negligenciaram isso. O filho não vai à escola dominical, está tudo bem. O filho não vai à igreja, está tudo bem. O filho não ora, não vê a Bíblia, não tem interesse por nada no que diz respeito a Deus, e está tudo bem. E nós estamos nos conformando com algo que eu vejo que nós deveríamos estar preocupados, em ensinar esse legado aos nossos filhos, em ensiná-los o temor do Senhor, o envolvimento com a obra de Deus, o amor pela obra de Deus, o envolvimento, irmãos. Eu percebo de Jó uma preocupação de que os filhos tenham um bom relacionamento com Deus. Aí alguém inverte os valores e se conforta com outras coisas. Há filhos que estão bem financeiramente, estão cursando boas faculdades, estão bem em todos os aspectos da vida, socialmente muito bem colocado, mas eu te pergunto, eles têm compromisso com Deus? Fazem parte de algum departamento? Adoram a Deus? Estão envolvidos com a obra de Deus? Então de que vale ter todas as conquistas nessa terra e não ter um relacionamento com Deus? E alguém diz assim, está tudo bem, isso é bom? Não, nós precisamos entender que a nossa prioridade precisa ser a vida e o relacionamento com Deus. Eu não posso me conformar com nada menos do que isso. E há uma inversão destes valores, e nós muitas vezes, algumas pessoas estão, eu não estou dizendo que nós temos domínio completo, não temos, eu sei disso. Quantas vezes chorei e orei e faço isso pelos meus filhos, mas estou sempre, Deus sabe do desejo do meu coração. Eu e minha esposa somos até aquele tipo de casal chato. Eu olho para os meus filhos, pergunto alguma coisa, falo da ceia, faço brincadeiras com eles, e aí tem condição de tomar ceia hoje? Como é que está a vida espiritual? Aí de vez em quando alguém vem conversar comigo sobre uma experiência, sobre um texto bíblico, alguma coisa de glória a Deus, porque ele está preocupado com o seu relacionamento com Deus. Quando eu olho para isso, eu digo, Senhor, obrigado, porque nós não temos controle, eu sei disso, estão fora do nosso controle, cresceram, têm a vida adulta, tudo bem, mas o que está havendo no meu coração? O meu coração quer que eles estejam na casa de Deus, o meu coração quer que eles tenham um compromisso com Deus, o meu interior está preocupado, eu ainda continuo oferecendo os meus sacrifícios, para que a minha vida e a vida dos meus filhos estejam na presença de Deus. Não há um conformismo da minha parte, não, irmãos. Dizem os especialistas no desenvolvimento comportamental e liderança e coisas tais, que o compromisso verbalizado publicamente, ele torna mais forte, né? Alguém diz, eu vou fazer uma coisa aqui, e eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer, por exemplo, dieta, eu vou fazer exercício, eu vou guardar dinheiro, sei lá. Quando eu falo isso publicamente, tem um peso, porque eu me comprometi com pessoas que estão ouvindo. É fato. E quando eu olho para isso, tem uma coisa que eu tenho tranquilidade. Eu falo com propriedade, porque é aquilo que eu vivo. Eu sempre tive esta oração, de ver os meus filhos na presença de Deus. E eu sempre disse isso a eles. Vocês podem não ter a colocação social, financeira que o mundo tem. Deus pode abrir portas, eu sou testemunha disso. Mas a prioridade é que eles sejam salvos. Que eles sirvam a Deus. Que eles sejam uma alegria para a minha alma. Que eu sei aonde eles estão. Aleluia, o que vão fazer domingo pela manhã, louvado seja o nome de Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor, porque isso precisa arder no nosso coração. Qual é a condição espiritual daqueles que estão à nossa volta, principalmente os nossos filhos?
Aí Jó vai lá dando um exemplo para os filhos, demonstrando uma preocupação e deixando um legado, aleluia, de oração, de intercessão, de um preço a pagar, para que os filhos tenham um relacionamento com Deus. O que há de mais precioso do que isso, de ter os nossos filhos servindo a Deus? Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando nós negligenciamos isso, nós caímos num conformismo que é extremamente perigoso. Os padrões do mundo estão entrando, irmãos. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou continuar falando isso porque se faz necessário. Nós estamos enfrentando dias muito maus, muito complicados. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, por gentileza, eu quero que você faça essa leitura comigo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler um versículo muito conhecido, mas vamos pensar um pouquinho mais com detalhes. Eu, por hábito, sempre escrevo aquilo que eu vou falar, e eu vou aqui fazer só uma introduçãozinha. Observamos em Jó uma preocupação com a situação espiritual de seus filhos, se eles estão pecando, se estão próximos ou não do Senhor, qual é o nível de intimidade que eles possuem com o Criador. Temos nos preocupado com a situação espiritual dos nossos filhos, esposos, esposas, irmãos. Estamos felizes com a sua relação com Deus. Muitos servos e servas de Deus estão supervalorizando as conquistas no mundo e ignorando a condição espiritual, colocando em risco a própria salvação. Porque se eu não valorizo a condição espiritual, o céu para mim não é nada. A salvação não é nada. O arrebatamento não é nada. E nós, como pentecostais, entendemos que o céu é uma realidade. E que a trombeta vai soar. Ah, mas eu ouço isso há tanto tempo. Vai continuar ouvindo. E a nossa mensagem será essa. E eu não valorizo, nem supervalorizo as coisas mundanas. Eu valorizo as coisas eternas. Eu quero ir para o céu. E eu quero fazer como Noé. Eu vou entrar na arca. E a minha família precisa estar junto comigo. Preste atenção. Paulo diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a minha fala, o meu argumento começa no 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me permita fazer a leitura desse mesmo texto, numa linguagem da Bíblia inglesa, amplificada, que eu gosto muito, que diz assim: não se conforme com este mundo, com esta era, porque ele está modelado, adaptado a costumes externos e superficiais, mas seja transformado, mudado inteiramente, aleluia, com todas as suas faculdades, com todos os seus ideais, impregnados em nós segundo a palavra de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque nós vemos o estabelecimento da maldade e a iniquidade. A inversão de valores está tornando aquilo que é errado natural. E muita gente vai aceitar. O mundo não vai mais se escandalizar quando o crime, as coisas ruins que acontecem lá fora, forem institucionalizadas. Me perdoe a falha aqui. Elas se tornarem comum e naturais do cotidiano. Alguém vai dizer: não, está tudo bem, isso é normal. Não é normal, porque quando há aceitação, não há mudança. Quando há conformação, não há mudança. Aí Paulo vai advertir: cuidado, o mundo está sendo modelado, o mundo está sendo moldado pelo inimigo, e nós não podemos nos conformar com estas coisas, aleluia. Se tem uma palavra que estamos ouvindo há algum tempo, e eu não vou nem entrar no aspecto político, é militância. Pessoas que você nunca viu falar absolutamente nada de Deus,
colocam na rede social um texto, alguma coisa, militando em favor de causas políticas, mas nunca se viu pregar, nunca se viu falar do amor de Deus, nunca se posicionou como crente. É tempo de nós militarmos em favor da nossa fé, daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo, da verdade bíblica imutável. Aleluia! Glória a Deus. São palavras que muitas vezes vão incomodar, mas essa é a função. Aleluia! Porque o incômodo traz desconforto. Desconforto produz mudança. Não vos conformeis. Deus tem o melhor para a nossa família. Deus quer os nossos filhos servindo ao Senhor. Aleluia! Deus quer os nossos filhos comprometidos com a obra do Senhor. Bendito é o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos para os padrões do mundo, a gente não pode se conformar, porque nós temos padrões bíblicos. Nós temos padrões a serem seguidos. Nós não podemos deixar levar por aquilo que estão falando lá fora. O erro, o pecado, os costumes, nunca podemos tê-los como natural. Vamos ler um texto em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Versículo 1 e 2. Portanto, preste atenção. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso fala muito do nosso coração, para onde nós estamos inclinados, aquilo que vai nos incomodar ou não. Aí o apóstolo vai dizer: se já ressuscitaste, se verdadeiramente você ressuscitou, existe aqui um parâmetro, quer fazer um teste da sua condição espiritual. Está pensando no quê? Aonde está o teu coração? Agora, se o céu e as coisas espirituais para você ainda são uma realidade, glorifique e adore o nome de Jesus. Porque estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão olhando só para baixo. É muita gente olhando só para baixo. Há muitas famílias se perdendo porque estão olhando para baixo. Alguém está olhando hoje pedindo oração por filhos que estão afastados, família que está dilacerada, e você vai olhar um pouquinho para trás de algumas histórias, você vai ver que não havia ânimo para ir à igreja. Eu volto a dizer, não estou afrontando ninguém, estou falando de uma realidade que eu vivi e vivo, desde quando me entendi por cooperador, contribuinte na obra de Deus de alguma forma. Eu estou me engajado com a obra de Deus, como um linguajar muito popular aí, sempre fui igrejeiro, terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, e a minha família nesse ritmo. Agora eu não posso exigir dos meus filhos aquilo que eu mesmo não ensinei. Aleluia. Se terça-feira eu estava cansado para o culto de ensino, onde ninguém ia na igreja, ou na quarta-feira, ou já fui na Santa Ceia e não preciso ir ao domingo, tornando as coisas de Deus irrelevantes para mim. Eu estou dando um exemplo, começa por mim. Eu farei todo o esforço para dar o testemunho e demonstrar aos meus filhos e deixar a eles um legado, e eu não me arrependo um segundo. Aleluia. Eu não me arrependo um segundo de nada disso. Eu vou servir os irmãos com um testemunho aqui. Talvez para alguns isso aqui não é nada, mas para mim foi. Deus sabe do meu coração. Compartilhei até com o meu pastor. Na terça-feira nós estávamos, depois das atividades, eu estava com um convite. Muitos irmãos aqui estão sabendo da Rafaela, filha do Raul e da Larissa, congregaram comigo lá no Quintino 1. E a Rafaela, desde pequenininha, criancinha, fazia desenhos para mim, desenhava um monte. Fiquei 1 ano e 6 meses no Quintino 1, e quase todo o culto ela me levava um desenho, e ela sofreu um problema com apendicite. Em 20 dias, 3 cirurgias, uma situação. E ele me mandou um áudio pedindo que eu fosse ao hospital.
Está ali o presbítero Jefferson, que acompanhou também, amigo do Raul. E terça-feira eu cheguei em casa, das minhas atividades, assim, devastado. E ele pediu para ir ao hospital, e eu estava determinado a ir ao hospital. Ela entubada, numa situação ruim. Eu não gosto de ambiente de hospital, mas eu vou. Fui lá ao hospital e as coisas não estavam andando certo. Quando eu fui entrar às 5h30, mais ou menos, lá onde ela estava, os médicos disseram, não pode entrar agora, porque o senhor vai ter que esperar lá fora. E está trocando ela, fazendo uma avaliação. E eu voltei desolado, sentei sozinho num canto escuro lá, de cabeça baixa, com o celular na mão assim, e a carteira, de máscara, e falando com Deus, me sentindo tão pequeno diante daquilo, me colocando no lugar deles, porque eu sei da história da família, eu sei de onde eles vieram, eu sei da obra que Deus estava fazendo, e daqui a pouco alguém para na minha frente, e ele diz assim, a paz de Deus. Eu olhei para ele assim, qual foi o meu pensamento? Ela me reconheceu da igreja. Eu falei, o senhor me conhece? O senhor congrega onde? E ele com os olhos cheios de lágrimas me disse assim, nós congregamos em lugar diferente, mas nosso Deus é o mesmo. E aí, chorando, falando em línguas estranhas no corredor do hospital, uniformizado, um funcionário do hospital. E ali eu senti Deus, aleluia, me consolando diante da minha pequenez. Falei, Deus, eu não consigo, isso aqui é muito para mim. E ele olhando, falando em línguas estranhas, disse assim, quando eu descia as escadas, aleluia, eu olhei para o senhor de cabeça baixa, o Espírito Santo me disse assim, saúde o meu servo. Eita Deus. Aí me vem à mente uma série de coisas do que eu já vivi e já experimentei com Deus, e Deus falando comigo, vale a pena, prossiga, continue, oh glória a Deus. E aí no dia seguinte, os irmãos estão acompanhando aí, a Rafaela já acordou, para a glória do nome de Jesus, não foi a minha oração não, entramos lá orando, há uma multidão de gente orando, mas eu quero te dizer, que as coisas de cima ainda valem a pena, é sofrido, aleluia, é dolorido muitas vezes, mas Ele está conosco, a sua graça nos sustenta, e vale a pena, ainda buscamos as coisas que são de cima, às vezes magoados, às vezes enfraquecidos, mas adorando a Deus, servindo ao Senhor, aleluia, dessa situação aqui, nem todos participam, com muito respeito aos irmãos que não participam, e o meu carinho àqueles que participam, nós sabemos o que é ir para um culto de terça, de quinta-feira, de domingo, muitas vezes com o coração apertado, cheio de dores, cheio de crise, tendo que pregar uma palavra, tendo que aconselhar até tarde, tendo que mostrar para o mundo que Jesus, oh aleluia, ainda muda situações. Eu entrei naquela CTI lá, irmãos, olhei um monte de criança, uma mãe pedindo para orar para outras crianças, e aquele pessoal pensando, e eu fico pensando, Deus, como que é bom, que privilégio nós conhecemos ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Alguém diz assim, olha o diagnóstico médico, olha, aqui acabou, aqui não tem mais o que fazer, aí a igreja se move em oração, oh, aleluia. Eu passei há pouco tempo um vale com a minha mãe, aos 81 anos de idade, com apendicite, os irmãos já viram aí, nós chegamos a nos reunir em casa, a fazer uma oração, entregar o nosso coração, a nossa vida, porque o médico disse não reagir, não há mais nada o que se possa fazer. Sabe aonde está minha mãe? Ela está em casa, costurando a toalha da Santa Ceia do Vila Augusta, porque é um Deus no céu. Vale a pena buscar as coisas que são de cima. Não somos modelados, nem conduzidos por nenhum conceito do mundo. Toda a nossa orientação e inspiração, fosse graça, vem do céu. Prioridade para as nossas vidas. Eu disse a Deus, Senhor, faça o que o Senhor tiver que fazer, mas meus filhos eu quero na tua presença. Eu não abro mão disso.
É por isso que eu disse no início, que esse desejo precisa ser uma realidade entre nós. Eu sou fruto disso. Eu já contei inúmeras vezes meu testemunho, mas essa era a oração da minha mãe. Minha mãe dizia, eu sou velho, não consigo fazer nada, sou um filho temporão. Minha mãe tinha 36 anos de idade. Ela dizia, Senhor, eu não fiz nada para ti, traga meu filho, o mais novo, para que ele faça alguma coisa para o Senhor. E eu estou aqui hoje. Deus ouve a oração. Eu estou aqui hoje. Aleluia, a oração dela é essa, não é só trazer, é que ele esteja envolvido com a sua obra, e essa é a minha palavra constante aos meus filhos, e Deus está falando com alguém aqui. Mude o foco da tua palavra, faça com que o teu filho e a tua filha, aleluia, amem a obra de Deus, amem o compromisso com o Senhor. E já que eu comecei a falar, eu vou concluir, não leve para dentro da tua casa os pequenos problemas que existem na igreja, faça da igreja o melhor lugar para eles estarem, para que eles amem a casa de Deus. Ei, aleluia. Turibica na baixa de oh, aleluia. Olha a prova do coração de Jó. Quando nós vamos enxergar aqui o segundo tópico, Deus ressalta que Jó era um homem temente a Deus, e ele vai ter esse sentimento provado. Versículo 6 do capítulo 1 diz assim, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Deus faz uma pergunta retórica a Satanás, porque ele sabia a resposta. Satanás falou, mas é claro, né? Eu sei quem ele é. Olha o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse, porventura, teme Jó a Deus debalde? É de graça. Afinal de contas, o Senhor não cercou ele de bens. Esse é o argumento de Satanás. O pilar do relacionamento de Jó com Deus estava sendo questionado. É o temor ou alguma negociação aí? Há uma barganha nisso? E eu comecei a olhar para mim. Qual é o pilar que me sustenta na presença de Deus? Por que eu estou aqui hoje? Se a integridade, a sinceridade, a retidão de Jó estava sendo colocada em xeque, aí Deus dá uma demonstração do seu conhecimento. Eu conheço Jó, oh, glória a Deus. Eu conheço o Júlio, ele conhece a cada um de nós. E eu comecei a orar e falar, Deus, me ajuda a me apegar em outras coisas, que eu não olhe para as minhas perdas, que eu não olhe para as coisas que eu não conquistei. Me ajude a estabelecer o meu relacionamento com o Senhor em outras coisas. E a palavra de Deus era tão linda, tão maravilhosa, que o Espírito de Deus me levou no Salmo 116. E eu vi ali alguns pilares para a minha vida e eu quero compartilhar com os irmãos. Abra comigo, ou por favor, coloque na projeção o Salmo 116. Satanás disse assim, olha, o problema, o negócio de Jó, a fidelidade dele está associada às bênçãos que vêm das tuas mãos, ó Todo-Poderoso. Não, ele só está, você acha que ele está te servindo de graça? Ele tem bens. Ele é um homem abastado, é um homem poderoso. E a Bíblia vai mostrar que isso não é uma realidade. E eu pensei comigo, já que a palavra de Deus precisa ser contextualizada. Quais são os pilares que eu estou firmado com Deus? O que estabelece? O que linka a minha relação com Deus? Vamos olhar alguns, eu quero pontuar algumas coisas aqui. A nossa relação com Deus precisa estar baseada em confiança. Olha só o que o salmista vai dizer, olha só. Versículo 1 do Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha oração, ouviu a minha voz e a minha súplica. Aleluia. Olha o nível de confiança.
Eu amo a Deus, porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve a minha oração. Se há uma certeza que o crente fiel deve carregar, é essa: de que aonde eu estiver, no pior estado que eu estiver, na pior prova que eu estiver, Ele ouvirá a minha voz e a minha súplica. Talvez alguns não vão me ouvir, talvez alguns não se lembrarão de mim, mas Ele não. Oh, aleluia! Eu amo ao Senhor, eu confio nele, porque Ele ouve a minha voz. O socorro e a proteção que Ele me oferece, pura misericórdia. Versículo 2: Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Aleluia. Ele é o meu socorro, Ele é a minha proteção, Ele é a primeira porta que eu bato quando as coisas saem do controle, quando a dor chega na minha vida. Ele é a primeira porta que eu bato, imbuído de um sentimento de gratidão. Versículo 3, olha isso, irmãos. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Coloca o versículo 4. Então, oh, aleluia, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Aleluia. Tem experiências com Deus aí? Já passou o dia dos cordéis da morte? Já passou o dia da escassez? Já passou o dia da prova? Eu tenho certeza que passou, porque você está aqui. Mas naquele dia Deus ouviu a tua voz. Aleluia. Aleluia, gratidão. Eu estou servindo a Deus, porque eu sei onde eu estava, sei aonde eu estou, eu conheço o seu cuidado, eu sei da sua mão sobre a minha vida. É a esperança que gozamos em Deus. Eu vi naquele hospital, irmãos, o que é ter esperança, o que é conhecer ao Senhor. Versículo 5: o Senhor é bondoso e fiel. Nosso Deus tem compaixão de nós, diz a versão que eu tenho aqui, irmãos. Versículo 6: o Senhor protege os que não podem se defender. Que coisa mais linda. Quando eu estava em perigo, Ele me livrou. O Senhor protege aqueles que não podem se defender. Aleluia. Nos esquecemos disso. Aleluia. Nós esquecemos que Ele é o guarda, que não cochila, que não dorme, que ouve a oração, que não ignora, que não despreza. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele continua defendendo o simples, Ele continua protegendo o indefeso, Ele continua batalhando as nossas batalhas, Ele ainda acalma a tempestade, Ele ainda tem a voz que tudo obedece, Ele tem a voz que traz à existência as coisas que não existem, Ele ainda abre porta onde não existe porta, Ele ordena a vida onde não há mais vida. Deixa eu correr aqui. E o decorrer da história de Jó, eu vou concluir bem rapidinho, que não é simplesmente uma fidelidade teórica, porque se tem uma coisa que nós como seres humanos somos, é bons de teoria. Nós somos muito bons de teoria. Mas o Evangelho, a vida cristã não é teórica, ela é prática.
Não tem outro jeito. Ela é prática. Nós só vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E as suas experiências com Ele e tudo aquilo que Ele pode nos oferecer de forma prática. Não tem outro jeito. E muitas vezes, os nossos próprios conceitos vão ser provados. E aí que está. A nossa fidelidade a Deus, o nosso temor a Ele, até onde nós estamos dispostos a sofrer por amor ao Evangelho. Vim falando isso com a minha esposa no carro. A sociedade em que vivemos, o país que vivemos, dá tanta liberdade que nós nem sabemos o que é isso. O que é sofrer por amor ao Evangelho? Nós não sabemos o que é isso. Quando você vê em países muçulmanos, países onde o Evangelho não é aceito, de regimes comunistas, existe uma perseguição. E ali é um desafio em servir a Deus. Agora, alguém olhar no trabalho para mim, com a cara feia porque eu sou crente, isso não é perseguição, pelo amor de Deus. Alguém me rejeitar, não me chamar para a festa da casa dele, ou seja, parente, seja que for, porque eu sou crente, e eu não bebo cachaça como eles, eu não sou levado às coisas que eles fazem, isso não é perseguição. O meu lugar não é lá. Aleluia. E quando tudo aquilo que nós cremos é colocado à prova. Tudo aquilo que nós cremos é colocado à prova. Eu quero trazer aqui, rapidamente, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar, o dia mau chega. Isso é fato. O dia mau vai chegar em algum momento. Nosso temor, nossa fé, nossas pregações, nossos louvores, todavia te adorarei, me alegrarei, tudo isso vai ser colocado à prova. Porque há momentos na nossa vida em que nós estamos, talvez um nível de comunhão com Deus, que favorece o nosso argumento, mas há dias que nós estamos no vale, não é assim? Um dia nós estamos muito crentes, hoje estamos mais tristes. A fé racional permanece do mesmo jeito, continuamos crendo, mas estamos um pouco abatidos. Aí um dia Jesus estava andando com Pedro, falando sobre o que iria acontecer. Gostaria de ler com os irmãos um texto aqui para caminhar para o fim. Lucas capítulo 22, versículos 31 ao 34, eu vou começar a ler para ganhar tempo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Há um abismo entre a teoria e a prática da vida cristã. A falar que tem fé e a viver a fé. E quando se vive? Quando a prova chega. Quando o dia da escassez chega, quando a dificuldade chega. Aí você pega toda a sua teoria e coloca em prática. O temor, a confiança. E continua crendo. E continua adorando. Continua cantando. Aleluia. Nós não podemos ser crentes circunstanciais. Eu vejo situações, por bondade de Deus, estou há quase 10 anos. O tempo passou tão depressa, trabalhando para o Senhor na obra, dirigindo congregação, alguém vem entregar um trabalho, diz assim: vou entregar o trabalho. Por que vai entregar o trabalho? Estou passando por luta, estou com dificuldade. Estou com dificuldade. E você vai largar tudo. O caminho mais fácil é a desistência, o abandono. Aleluia. Sendo que eu creio, que Deus é poderoso para fazer muito mais, para mudar aquela situação e transformar em um testemunho para a glória do nome do Senhor.
Se não houver enfermidade, não haverá cura da parte de Deus. Se não houver escassez, prova, mesa vazia, celeiro vazio, Deus não tem como mostrar a sua providência. Deus mandou o profeta no Querite em meio à seca, e disse: na seca eu vou te mostrar quem eu sou. E de vez em quando nós vamos ter que ir lá para o Querite. Vamos para o deserto. Porque há um abismo entre a teoria e a prática. E a vida cristã é prática. Aí Pedro disse: não, Senhor, eu estou firme, eu estou forte, eu sou bom, eu aguento. Pode ficar tranquilo. Jesus olhando para ele diz: não. Aleluia. Você está com um problema de autoimagem. Eu vou te dizer uma coisa, você vai me negar 3 vezes e vai ser rápido. Não vai ter nem muita pressão. Veja como chega o momento de nós exercermos aquilo que nós pregamos, daquilo que nós cantamos. Quando a Bíblia diz que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, você pode contemplar as testemunhas espirituais, as físicas, e há uma série de olhares para nós, esperando qual vai ser a sua reação. Quando alguma situação adversa chegar até você, tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para a sua postura, tem alguém olhando para o seu linguajar, tem alguém olhando, esperando de você uma palavra e uma postura diferente do que o mundo está falando, uma linguagem diferente do que o mundo está usando. O mundo não tem esperança, você tem. O mundo não conhece a Deus, você conhece. O mundo nunca teve uma experiência com Deus, você teve. Então a nossa postura precisa ser diferente. E eu estou dizendo, estou pregando, eu preciso continuar. E que seja uma realidade na nossa vida, quando nós dizemos assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não haja gado, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu continuo glorificando e adorando Jesus. É isso que o mundo espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor olhou para Jó e disse: olha, está aí um homem íntegro, reto, temente, e ele desvia-se do mal. Não, mas é porque ele tem interesse. Então vai lá e toca. Toca naquilo que você acha que é o pilar da vida dele. Vai lá e toca. Eu não vou ler aqui porque eu não tenho tempo, os irmãos sabem da história. Jó, ele é assolado por uma sequência de perdas. Uma sequência que envolve algumas que são reparáveis e algumas que são irreparáveis. Jó perde filhos. Pergunto a você: o que substitui um filho? O que substitui um filho para aqueles que são pais? O que pode ser colocado? Dinheiro você ganha de novo. Um carro você compra. Um bem você adquire. E um filho? Perdeu os filhos. Perdeu os bens. Foi assolado. Aí o pilar está sendo testado. O pilar está sendo testado. Eu já ouvi histórias de pessoas que tinham empregos maravilhosos, perderam o emprego, desesperados, tiraram a própria vida. Outros que tinham muitos bens, perderam os bens, procuraram um suicídio para resolver os seus problemas. Outros abandonaram a fé por causa das suas perdas, porque o pilar deles foi testado. Aonde está o nosso? Aleluia. Aonde está o nosso? Eu vou ler o último versículo, eu vou concluir. Versículo 22 do capítulo 1. Em tudo isso não pecou, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E eu encerro o meu raciocínio hoje com Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.